Bom dia, irmãos. Graças ao Senhor. Pai, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que Ele nos assista nessa hora, Senhor. Abra a nós a Tua palavra. Toca, Senhor, o nosso coração. Dá-nos entendimento, Senhor. E um espírito pronto a Te ouvir e pronto a Te obedecer, Senhor. Em Teu nome pedimos. Amém. Nós vamos dar continuidade, irmãos, ao que eu comecei a falar na semana passada. E a semana passada eu escolhi dois pares de palavras, né, que eu comecei a compartilhar com os irmãos. Esses dois pares foram, o primeiro par foi amor e graça, o segundo par foi disciplina e recompensa. E só para fazer um breve relato, né, ou uma breve recapitulação, o primeiro par, que seria amor e graça, nós associamos isso à obra da cruz, né? Aquela obra que só Jesus poderia realizar. Nessa obra que Cristo Jesus fez em nosso favor, né, nada pode e poderia ser acrescentado, porque essa foi uma obra exclusiva do nosso Senhor Jesus. E através dela, então, nós obtivemos a salvação. Salvação eterna e vida eterna. Algo que foi nos dado gratuitamente como um presente de Deus a todo aquele que crê, a todo aquele que recebeu essa dádiva de Deus. Então, graça e amor, dom de Deus, presente de Deus, nos dando salvação e vida eterna, né? E só para a gente deixar isso bem marcado, né? Efésios 2, verso 8 a 10, que é um texto muito conhecido por nós, mas não custa a gente sempre ler, né? Pela graça sois salvos. Já vem aqui a primeira palavrinha, graça, sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muito claro, né? E muito claro para nós também, que temos sido alcançados por essa graça. Então, graça, fé, dom e não de obras. 4 grandes características importantes nesse versículo, né? E como consequência disso, quando cremos e quando experimentamos, quando isso se torna a nossa experiência, aí eu vou usar outra palavrinha aqui, automaticamente nós temos a salvação e a vida eterna. Guardem essa palavrinha, automaticamente, porque depois eu vou lembrar dela, né? Recebemos ao Senhor Jesus Cristo, cremos nele, automaticamente temos a salvação. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E passamos da morte para a vida, graças ao Senhor. Nada pudemos fazer e nada podemos fazer para acrescentar um tio, nada, porque isso é graça, né? Segundo par de palavras, disciplina e recompensa, né? Que nós ligamos isso então ao caminho da cruz. Primeiro par, obra da cruz. Segundo par, caminho da cruz, que já nos indica um andar, um caminhar, um decorrer de tempo na nossa vida, né? E esse caminho da cruz, ele deve ser
trilhado por nós, então, diferentemente da obra da cruz, que nós não podemos acrescentar nada, no caminho da cruz, ele indica para nós que devemos caminhar juntamente com Cristo. Já que Cristo está em nós, que o Espírito Santo habita em nós, este caminhar da cruz deve ser trilhado por nós juntamente com aquele que é gracioso, que é amoroso e que nos auxilia e que nos capacita a andar neste caminho, né? Então, já um primeiro contrastezinho entre o automaticamente e agora um segundo aspecto no qual nós participamos juntamente com o Senhor. E que a gente possa fazer essa diferença muito claramente na nossa mente, mas muito mais na nossa experiência do dia a dia. Como o primeiro par nos traz salvação, o segundo par de palavras nos traz santificação. E quando eu digo santificação, eu quero dizer que de fato e de verdade, o nosso caminhar, o nosso proceder e o nosso caráter serem santos, como o nosso Deus é santo, né? Então, primeiro par, salvação, segundo par, santificação. Ok? Após, então, o nosso novo nascimento, cada um de nós somos colocados neste caminho da cruz, sem exceção. Todos nós que nascemos de novo, todos nós que temos a vida eterna, todos nós que somos salvos, somos colocados para caminhar neste caminho. Estamos dando os primeiros passos, né? Os irmãos, né, que foram batizados ontem, com certeza eles já começaram a caminhar, porque o testemunho do batismo já é um testemunho de que não só eles foram salvos, mas que eles estão caminhando em direção a alguma coisa. E essa direção a gente pode dizer então que é o caminho da santificação, que todos nós que cremos estamos andando nele, né? E neste caminho, nós continuamos ainda desfrutando do amor e da graça de Deus. Essas duas palavrinhas iniciais, elas não nos deixam, elas não nos abandonam, elas continuam conosco durante esse caminhar, porque é necessário, nós oramos, né, tivemos algumas orações, né, de que, Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer. Paulo mesmo diz, né? Então, o amor e a graça de Deus, eles continuam conosco e principalmente agora, quando caminhamos em direção à santificação. E porque, então aí a gente vai para outra palavrinha, que é a disciplina, né? O segundo par, então disciplina e recompensa. Nós já falamos bastante também na semana passada, no domingo passado, sobre disciplina. Porque a disciplina de Deus na nossa vida é que nos direciona, é que nos trata, para que nós possamos então ser participantes da natureza de Deus e da santidade de Deus durante o nosso caminhar, né? Então, por isso que a gente leu um texto lá de Hebreus 12, a gente só vai ler uma partezinha daquilo que nós lemos a semana passada, né? Hebreus capítulo 12, verso 10, a parte finalzinha, né, do verso 10, Hebreus 12, finalzinho do verso 10, fala, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, com que propósito? A fim de sermos participantes da sua santidade. Porque este caminho é um caminho de santificação. Deus
nos disciplina como um pai que educa o seu filho, para que sejamos participantes da santidade dele. E o verso 11, então, vai falar de disciplina. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça, né? Então, essa é a disciplina do nosso Pai que nos dirige, que nos trata, para que nós sejamos participantes da sua santidade. Porque na nossa experiência, irmãos, após sermos salvos, após estarmos em Cristo, como vai falar-nos Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que a gente tem falado também bastante desse verso, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Embora esse verso nos diga isso, que estamos em Cristo e ao estarmos em Cristo nós somos nova criatura, nova criação e que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é uma verdade incontestável, porque todos nós fomos regenerados. Mas a nossa experiência, irmãos, é o seguinte aqui, todos nós que já estamos em Cristo, ainda é possível nós vivermos pela carne. Eu vou dizer, infelizmente, né, na minha cabeça, a gente fala, Deus já podia ter resolvido esse negócio tudo já, né? Elimina toda a carne, elimina toda a possibilidade de pecado e agora a gente, né, vida nova. Mas não foi assim que o Senhor quis, né? Eu penso que Ele quer que nós aprendamos a viver, ou principalmente que nós sejamos exercitados, e da mesma forma que um atleta ele precisa de exercício para criar musculatura, para poder vencer uma corrida, para poder vencer um obstáculo, a santidade de Deus é produzida em nós através do nosso exercício contra a nossa própria natureza, para que nós sejamos vencedores da carne que habita em nós. Mesmo que nós tenhamos a possibilidade, então, de viver na carne, através do Espírito Santo, através da disciplina do Senhor, através do tratamento de Deus para conosco, Ele nos exercita, Ele nos faz fortes para que a vitória de Cristo seja a nossa vitória na nossa experiência, porque santos já somos em posição, totalmente justificados já somos em posição, mas em disposição, em experiência prática, estamos sendo salvos e estamos sendo santificados e estamos sendo justificados a cada dia. Então é por isso que nós precisamos de disciplina, né? Essa é a razão pela qual o nosso Pai nos disciplina. E nós vamos então para o encargo dessa manhã. E nessa manhã eu vou colocar do lado de recompensa, né? Semana passada foi disciplina e recompensa, agora eu vou pegar a recompensa que a gente falou pouco, né? Não deu tempo da gente avançar muito, mas agora eu vou pegar essa palavra recompensa e colocar mais uma palavrinha do lado dela, que é advertência. Agora é recompensa e advertência, né? E Efésios 2, como a gente viu, então nós vimos salvação, que é um dom de Deus, que é pela fé, né? Que é um presente e que não depende de obras, é um dom de Deus, né? Então, com isso em mente, vamos ler agora 3 porções da palavra. A primeira está em Lucas, capítulo 16, verso 16.
Lucas 16, 16. Palavra do Senhor, dizendo-nos: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Mudou alguma coisa, irmãos? Principalmente essa segunda parte, né? Vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. É dom? É graça? Ou é esforço? Esforço. O texto aqui fica claro. O homem se esforça para entrar nele. Mais um verso, 1 Coríntios 9. Versos 24 até o 27. Verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, esse texto de Paulo também nos traz em mente mais uma coisa que está ligado com o esforço, que é eu dominar o meu corpo, que é eu correr como um alvo muito bem definido, com esforço, com domínio do seu próprio corpo, para alcançar algo que eu estou querendo, né? E aqui Paulo vai falar, então, assim eu faço, eu esmurro meu corpo. Né? Por quê? Porque eu não quero ser desqualificado. Para mim não ser desqualificado, então eu preciso exercitar, eu preciso me dominar, eu preciso fazer por merecer, vamos dizer assim, né? Então, é um esforço para conquistar um prêmio, porque na corrida muitos correm, mas aquele que chega na frente, esse leva o prêmio, né? Então, assim, eu corro também para eu quero ganhar aquele prêmio. Mais um verso. Romanos capítulo 4 agora. Romanos 4 de 4. Nossa, Romanos capítulo 4, do verso 4 até o 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, e a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui a gente tem as duas faces, né? Quem trabalha tem o direito de receber um salário, mas aquele que crê, ele recebe de graça. Então aqui a gente tem a graça e o dom, e a gente tem o esforço e o merecimento, a recompensa, né? Então isso aqui é um princípio também. Aquele que trabalha, ele merece, ele tem uma paga por aquilo que ele faz, ok? Então, comparando essas duas coisas, irmãos, o que eu queria colocar aqui para os irmãos, então, uma primeira conclusão para hoje, né? Ou uma afirmação. E essa afirmação é o seguinte: vida eterna e reino são duas coisas diferentes.
embora ligadas. Não tem jeito de ter o reino sem ter vida eterna. Ok? E por que eu estou falando isso? Porque parece que tem duas coisas. Uma coisa é dom de Deus, é de graça, é presente, não tem merecimento nenhum, não de obras para que ninguém se glorie. Isso é vida eterna. É dom, é presente. Agora, reino, toda vez que nós virmos reino, nós veremos associado a reino um esforço. E ligado a isso, uma recompensa. Então, por isso eu estou dizendo que vida eterna e reino são duas coisas diferentes, embora ligadas, é óbvio. Né? Então, eu espero, irmãos, que isso fique bem claro na nossa mente, para nós não confundirmos as coisas. Não, mas escuta, a salvação é pela fé. E eu tenho que me esforçar? Eu tenho que merecer? Então nós estamos falando de duas coisas que são diferentes. Elas devem ser distintas na nossa mente e distintas no nosso caminhar. E quando a gente fala então de caminho da cruz, nós não estamos falando de conseguirmos salvação, nós estamos falando de trilharmos o caminho da cruz. De que forma? Com esforço, com persistência, com meta definida, com um desejo muito bem delineado na nossa vida de que nós queremos, almejamos, nós queremos o prêmio, aquele prêmio que está me esperando lá no final. E quando eu tenho este coração, nós passamos a ter direito a uma coisa que a Bíblia chama então de reino. O reino dos céus é tomado por esforço. Esforço, então, irmãos, significa, vamos exagerar aqui um pouco, diligência, enfrentamento das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, vencermos obstáculos, corrida de obstáculos, tem um monte de obstáculos, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar exercitado, eu tenho que ter força para que eu possa vencer estes obstáculos, zelo e uma resolução que não aceita ser demovido desse caminho. Então os irmãos percebem? Isso está ligado, irmãos, a reino. Ok? No caminho da cruz, então, irmãos, nada ocorre automaticamente. Então aqui, lembra que eu falei do automaticamente, lá da salvação? Agora, no caminho da cruz, irmãos, as coisas não acontecem automaticamente na nossa vida. Eu tenho que caminhar. Eu tenho que ser exercitado. Eu tenho que me dispor ao Senhor. Eu tenho que oferecer-me ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que Paulo roga a nós no capítulo 12 de Romanos. Apresentai-vos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus na nossa vida é que nós prossigamos nesse caminho, é que nós andemos como Paulo fala, eu corro essa carreira porque eu não quero ser desqualificado. Eu quero ser aprovado. Eu quero ganhar e conquistar aquela coroa que me espera no final da minha carreira. Tá claro, irmãos? Acho que tá, né? Então, o correr a carreira exige cooperação com o Senhor. Exige cooperação com o Senhor. Na nossa salvação, não. Na nossa corrida, no caminho da cruz, precisamos cooperar com o Senhor. Vamos ler mais um texto, 1 Coríntios, capítulo 15.
verso 10. Que bom que a palavra nos fala, nos instrui. 15:10. Paulo falando: mas pela graça de Deus sou o que sou. Graça que nos acompanha. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Os irmãos se lembram que eu disse que no caminho da cruz ainda nós temos o amor de Deus e a graça de Deus disponíveis a nós? Não eu, mas a graça de Deus. Mas todavia eu trabalhei, né? Aquele que trabalha, ele faz jus ao salário que lhe é devido. Então Paulo, né, falando aqui que ele trabalhou muito mais do que todos os outros, né? Mas não fui eu, foi a graça de Deus. Então é a graça de Deus, mas também sou eu. Sou eu, mas também a graça. Eu com a graça comigo. Cooperação com o Senhor. Nos dar a Ele, nos oferecer a Ele, nos disponibilizar a Ele. Reconhecer que não somos mais de nós mesmos. Tudo isso, irmãos, são atitudes e são ações que nós dizemos ao Senhor e falamos: Senhor, eu reconheço o teu direito sobre a minha vida e eu me ofereço ao Senhor. Eu sei que eu não sou nada, nós sabemos quem somos, nós sabemos das nossas fraquezas, mas o Senhor sabe trabalhar com isso. O Senhor sabe tirar força de onde não há força. Ele sabe tirar santidade de pecadores. Ele sabe fazer de homens como nós, filhos dele. E é por isso então que ele nos disciplina, voltando lá no comecinho, né? Então, o meu trabalho agora, Paulo falou que ele trabalhou, né? E eu estou dizendo agora que nós também devemos trabalhar. O nosso trabalho, mais a graça de Deus, faz com que a graça que Deus nos deu não se torne vã. Ou seja, que ela não produza nada na nossa vida, que ela seja desperdiçada, que ela seja colocada num canto, que a gente se satisfaça com a salvação e falar: Senhor, o que eu queria era ser salvo. Agora que eu estou salvo, tudo bem, eu vou levar a minha vida e vou fazer o que eu quero. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou me acomodar e vou viver a vida como todo mundo vive. Podemos fazer isso, irmãos. É possível que façamos isso. Só não vamos fazer isso se tomarmos uma posição e falarmos: Senhor, eu não quero isso. Eu não quero me acomodar. Eu não quero continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu quero ser um filho teu que expressa a tua pessoa, que é motivo de alegria para ti, que é tratado por ti, que é educado por ti. E que o Senhor olha e vai me falar: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Percebe, irmãos? Cooperação. Nós cooperamos com o Senhor. Nós não temos, de novo, nós não temos força em nós. Não temos capacidade em nós mesmos. Mas com Ele, a coisa muda. Paulo, então, quando ele chega no final da sua vida,
Outro texto muito conhecido por nós também, mas vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 4. Versos 7 e 8. Olha a corrida aqui. Olha o caminho da cruz. Paulo estava no fim da sua vida. Já tinha percorrido o caminho da cruz. E ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que glorioso! Paulo no fim da vida. Corri a carreira. Guardei a fé. Cheguei no final. E eu sei que tem uma coroa me esperando. Esse é o caminho da cruz que Paulo trilhou. Esse é o caminho da cruz que o nosso Senhor Jesus trilhou. E esse é o caminho que nós todos somos convidados a trilhar. Porque se alguém quiser seguir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem correr atrás da sua própria vida nessa terra, vai perdê-la lá no futuro. E quem perder a sua vida nessa terra, ou seja, quem negar a sua própria vida nesta terra, achá-la-á no futuro. Então, irmãos, eu acho que essas coisas estão bem claras para nós. Recompensa, coroa, prêmio, é algo que o nosso Deus dá a nós ou oferece a nós como um incentivo. Já que todos nós que estamos em Cristo podemos escolher, de certa forma, sermos filhos mal educados, vamos dizer assim, ou filhos que só andam atrás da sua própria vontade, ou podemos ser filhos comprometidos com o desejo do Pai, comprometidos com a vontade de Deus, né? O Senhor fala: olha, todos vocês estavam perdidos, todos vocês estavam destinados ao inferno. No meu plano, eu defini que o meu filho, e ele se ofereceu para que ele fosse o meio de salvação para todo aquele que crê. Então, a palavra vai falar que Deus encerrou todos nós debaixo da injustiça, debaixo do pecado, né? E através do sacrifício de Jesus, foi nos dado gratuitamente a possibilidade de crermos e sermos salvos pela fé, mediante a graça, ou pela graça mediante a fé, né? Agora, para aqueles que falam: Senhor, eu quero ser um filho que traz alegria para o teu coração. O Senhor fala: ok, então um incentivo para você aqui. Se você quer se comprometer, você quer seguir após mim, então corra a carreira dessa maneira. Lá no final, no reino e vida eterna, duas coisas diferentes. No reino, tem uma coroa te esperando. Existe recompensa, existe galardão. E de novo, irmãos, não é automático. Ok? É algo que nós aprendemos a correr, nos entregando ao Senhor. E Ele então nos dá esse incentivo, né? E aí então, irmãos,
quando a gente fala de incentivo, quando a gente fala de recompensa, isso é uma moeda de dupla face. Porque uma face desta moeda é incentivo. A outra face, se nós não caminharmos desta forma, nós teremos perda. Incentivo, se eu, como Paulo fala, se eu correr conforme as regras, eu vou ganhar. Agora, se eu não correr, ou se eu trapacear, eu vou ser desqualificado. E se eu for desqualificado, eu não tenho direito ao prêmio. É perde e ganha. Ganha e perde. Então, incentivo e recompensa tem um verso da moeda, o outro verso da moeda é: se eu não fizer isso, se eu não quiser seguir após o Senhor, eu vou deixar de ganhar todas essas coisas. E talvez um pouco mais do que deixar de ganhar, né? A disciplina do Senhor vai ser aplicada a nós, porque continuamos sendo filhos. Irmãos, mesmo que não queiramos correr a carreira, mesmo que não nos esforcemos, mesmo que nós sejamos desobedientes, nós não perdemos a filiação, nós não perdemos a salvação e nós não perdemos a vida eterna, porque somos filhos. Amém. Percebe, irmãos, a segurança que nós temos nas nossas mãos? Eu vou falar, Sérgio, não se preocupe com salvação. Agora, a salvação já é tua, é de graça. Mas eu quero você parecido comigo, parecido com o meu filho. E se você se entrega para isso, se você persegue isso, se você corre após isso, tem um incentivo para você. Você pode não querer. E eu não vou falar tudo bem, né? Não é tudo bem. Né? Mas você pode, se não quiser. E é por isso, então, irmãos, que na palavra a gente vê tantas advertências dadas aos filhos. Se nós não corrêssemos risco de perder, Deus não nos falaria na sua palavra muitas e muitas vezes nos advertindo. Tende, pois, cuidado, irmãos. O livro de Hebreus é cheio disso. Né? Hebreus é um livro que nos fala, né, nos mostra, né, muitas situações. E eu queria ler um destes textos que está lá, Hebreus capítulo 6. Verso 7 e verso 8. Primeiramente. Hebreus 6, 7 e 8. Diz assim: porque a terra, que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. E essa terra aqui somos nós, né, irmãos? Deus não está falando de terra aqui não, né? Ele está falando de gente. Então, essa terra que recebe chuva abençoada dos céus, suprimento celestial, vida celestial, graça dos céus, nós que recebemos isso, e produzimos erva útil, produzimos boas obras, produzimos caráter como o de Cristo, produzimos vida que rende honra e glória ao nosso Pai. Qual que é o resultado? Recebe bênção da parte de Deus. Verso 8. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada.
Não sei se os irmãos se lembram um pouco de espinhos e abrolhos. Espinhos e abrolhos, acho que é a primeira vez que aparece lá em Gênesis, quando Deus amaldiçoou a terra. A terra, ela iria produzir espinhos e abrolhos. De certa forma, a gente pode dizer que uma terra recebe as bênçãos de Deus, a outra terra recebe a maldição de Deus. E Hebreus aqui é um livro que está escrito para cristãos. De novo, não está falando de perdição eterna. Não está falando de perda da salvação. Está falando de receber bênção de Deus. Ou receber um castigo de Deus. Né? Então, essa é as duas faces da moeda. Né? A recompensa, ou então como é que eu falei? Advertência. Mas eu queria continuar então, verso 9 e 10, para nos lembrar que não é isso que nos espera, irmãos. Ou não deveria, porque vamos ler para a gente não ficar só no... puxa, que ruim, né? Verso 9. Quanto a nós, a vós outros, então vamos nos incluir todos nisso aqui, né? Todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falemos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim o quê? Da nossa caminhada, o fim da nossa carreira, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Irmãos, que essa seja a nossa experiência, para não sermos indolentes, para sermos aqueles que prosseguem e que perseveram em seguir após o Senhor. Só para termos mais algumas passagens, a gente não precisa ler porque a gente conhece, né? Parábola dos talentos e a parábola das minas, né? Que o Senhor fala, olha, você recebeu tantos talentos, negocie, né? E depois o Senhor, no final da carreira, ele vem prestar contas, todos nós sabemos. Para aquele servo que foi fiel no pouco, ele falou, vem e sobre o muito eu te colocarei. Para aquele servo que foi infiel, o Senhor fala, servo mau e negligente. Você devia pelo menos ter pego o meu dinheiro, ter colocado no banco, porque eu ia receber com juro. Então, você vai ser lançado fora da presença do Senhor. E de novo aqui, o Senhor não está falando de perda da salvação e não está falando que não está falando que vai mandar ninguém para o inferno. Tá? 1 Coríntios 3, voltando lá para 1 Coríntios. Três versos 12, começando no 12 até o 15. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá
galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E o texto acho que fala por si só, né? E ele está falando de novo de filhos, de cristãos, que edificam sobre o fundamento daquilo que Deus nos deu, que constroem alguma coisa. E quando eu construo com materiais inadequados, né, lá no final o fogo vai passar. E, logicamente, o que foi construído com madeira fenopalha vai se queimar, porque eles não resistem ao fogo. Mas o que foi edificado com ouro, prata e pedras preciosas, estes resistem ao fogo. Em outras palavras, o que o Senhor está querendo dizer aqui, né, é que aquilo que fazemos na nossa caminhada do caminho da cruz, né, tem que ter como realidade, como fundamento e como essência a pessoa de Jesus Cristo, e não a nossa própria. Porque o que nós podemos produzir são somente madeira, feno e palha. Tudo que depender unicamente do nosso próprio braço, hora que o fogo passar, vai ser queimado. Mas tudo aquilo que tem Cristo como seu conteúdo, como a sua realidade, sobrevive ao fogo. E o fogo vai passar. E o fogo vai queimar aquilo que não é de Deus na nossa vida. E um texto muito ligado a esse, está lá, capítulo 5 de 1 Coríntios, verso 10. Segunda, desculpa. Cinco, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos nós aqui são os seus filhos, os seus servos. Compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então aqui as obras contam. Diferente de Efésios 2, não de obras para que ninguém se glorie, aqui cada um receberá de acordo com as suas próprias obras, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, nesta vida que estamos vivendo agora. Então essa é a realidade que nós temos. E talvez para a gente não ficar muito, até certo ponto teórico, a gente fala de diligência, a gente fala de esforço, a gente fala de... E eu fiquei imaginando aqui que talvez alguém possa falar, ô Sérgio, mas ok, mas na prática isso quer dizer o quê? O que eu tenho que fazer? Quais os passos eu tenho que dar? E aí, irmãos, eu queria só citar duas porções da palavra que eu acho que podem nos orientar um pouco com relação a isso. A primeira porção é conhecido como Sermão do Monte. E Sermão do Monte, irmãos, está falando de reino, não está falando de salvação e nem de vida eterna. Sermão do Monte está falando de reino, né? Lembra que eu falei? Vida eterna e reino são duas coisas diferentes. Consequentemente, Mateus 5, 6 e 7 fala do reino e daquilo que é importante na vida do reino, que é o chamado Sermão do Monte. E eu queria fazer só citar aqui, mas vou tentar ser... eu queria ler só um versículo aqui do Sermão do Monte, que é Mateus 5, verso 11. E 12.
comecinho do Sermão do Monte, as chamadas bem-aventuranças, né? Verso 11: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aqui ele está falando de perseguição, né? Para sermos salvos, irmãos, nós não precisamos ser perseguidos. Mas para recebermos galardão no reino, aqui ele vai falar, olha, fiquem felizes, pulem de alegria, se vocês forem perseguidos dessa forma, porque o galardão de vocês será grande no reino dos céus, né? E particularmente então, irmãos, se você tem um pouco de dúvida, o que você deve fazer, então leia Mateus 5, 6 e 7, né? O resumo de Mateus 5, 6 e 7, eu gosto muito de uma abordagem que ensina, vamos dizer assim, você não precisa concordar com isso, mas que Mateus 5, 6 e 7 é a constituição do reino dos céus. Da mesma forma como o Brasil tem uma constituição, né, e todas as leis que regem este país estão escritas nesta constituição, o reino dos céus tem também uma constituição, e ele tem como base o Sermão do Monte, né? E ele então trata, esses primeiros versos do capítulo 5, ele vai tratar do caráter do povo do reino, que são as chamadas bem-aventuranças, né? Que, como nós devemos ser, não é uma lei exterior, é uma lei interior também. Exterior também, mas interior principalmente. Como somos em caráter? Então ele vai falar, olha, sermos humildes, pobres de espírito, nós chorarmos, né? Nós sermos mansos, termos fome e sede de justiça, sermos misericordiosos e por aí vai. São as demandas de Deus para com o povo do reino. Ok? O caráter do povo de Deus. Esse povo também, a partir do verso 13, ele vai falar que eles influenciam o mundo. De que forma? Sendo sal e luz. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós, como povo do reino, devemos ser aqueles que influenciam o mundo e não se deixam influenciar pelo mundo. Nós não somos aqueles que amamos o mundo. Nós somos aqueles que influenciam o mundo. Assim é o povo do reino, é assim que ele influencia, né? A partir do verso 17 do capítulo 5, então o Senhor vai trazer um pouco a lei, o decálogo, né? Só que ele fala, olha, o decálogo, os 10 mandamentos falavam assim, mas eu, porém, vos falo. Então, o nosso Senhor, ele pega a lei e faz um acréscimo, né? Então ele fala, a lei fala que não era para você matar, mas eu digo para você, se você odiar, você já está matando. Será que a gente às vezes odeia alguém? Se a lei falava não adulterarás, mas eu vou falar para você o seguinte, qualquer um que olhar para o outro, para a mulher ou para o homem, né, agora, né, com uma intenção impura no coração, já adulterou. Então, uma lei que antes era exterior, agora ele traz para dentro de nós, né? Ele vai falar que na lei falava não jure, né? O Senhor já fala, olha, escuta, não precisa jurar, porque você não é dono de nada. Você vai jurar por Deus, vai jurar pelo céu, você não é dono de nada disso. Mas que seja o teu sim, sim. Então, se você falou sim, que o teu sim signifique sim, e o teu não signifique não. Então, você não precisa jurar, né? Por outro lado, ele vai falar que a lei falava olho por olho, dente por dente. Se alguém foi lá e puxou o teu cabelo, você vai lá e puxa o cabelo dele. Está tudo kits, né? O Senhor vai falar, olha, dá quem te pede. Se alguém te pedir alguma coisa, você anda 1 milha comigo, você anda 2. Né? E falava também de odiarmos nossos inimigos. Eu preciso amar o meu amigo, mas eu posso odiar o meu inimigo. Mas o Senhor já falou, olha, amem o inimigo de vocês, orem por ele. É fácil fazer isso, irmãos? Não, né? Pois é.
no caminhar da cruz, no caminho da cruz. Esse é o padrão de Deus para nós. Se é impossível? É. E é por isso, irmãos, que nós precisamos da graça. É por isso que nós precisamos do poder transformador e daquilo que a graça nos dá, que ela é capacitadora na nossa vida, irmãos. E eu acho que já falei em outras reuniões que, lendo a história da igreja e a história dos mártires da igreja, nós vamos ver pessoas de carne como nós, que viveram isso aqui, que oraram pelos seus inimigos, que deram as suas vidas pela verdade e mais algumas coisas, né? Outra coisa que o Sermão do Monte vai nos falar é de atos, de obras de justiça, vamos dizer assim. E ele vai falar então sobre dar esmolas, né? Se alguém te pedir, dá, né? Então, compadeça-te daqueles que são necessitados, compadeçam-te daqueles que estão enfraquecidos, né? Tem um coração de repartir, como teve o nosso Senhor, né? Então, não seja egoísta, não pense só no seu umbigo, se solidarize, né, com o outro, com o próximo, né? Ele vai falar também, e quando você der esmola, toca a trombeta não, tá? Que a tua mão direita não saiba o que a mão esquerda fez e vice-versa, né? Então, não faça como os fariseus, para querer fazer para aparecer, né? Ele vai falar também para orarmos em secreto. Você, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que te vê em secreto, e ele em secreto vai te recompensar. Ele vai falar também sobre jejuar, né? Jejuarmos diante de Deus e também não fazer propaganda, né? Deixa, jejuei 3 dias e estou aqui todo moído, né? Não, lava o rosto, né? Tudo bem, você não precisa falar para ninguém que você está jejuando, né? O Sermão do Monte também vai falar de como nós nos relacionamos com riquezas ou com a nossa vida, né? Fala para nós ajuntarmos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, né? Não ajuntar aqui na terra. Percebem, irmão? Essas coisas são práticas na nossa vida. Fala também que nós não podemos servir 2 senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir as riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve ao seu próprio ego. E vai falar também para nós não andarmos ansiosos pelo que havemos de comer ou de vestir. Porque o nosso Pai, Ele sabe daquilo que nós necessitamos. E Ele nos dá. Ele cuida de nós. Então, não sejam ansiosos pela sua própria vida. Ele fala também como nós nos relacionamos, principalmente talvez aqui com os nossos irmãos, né? Ele vai falar, não julgueis para não ser de julgados. Porque quem somos nós para julgar o outro, né? E no fim ele vai falar que tudo aquilo que você desejar que façam a você mesmo, seja isso que você faça para o outro. E no final ele vai falar então que este caminho da cruz, ele tem uma porta estreita e um caminho apertado. Não pensemos, irmãos, que fomos chamados, não é que a gente vai ser masoquista, mas o Senhor, Ele provê essas coisas para nós, né? O caminho, a porta pelo qual passamos é uma porta apertada, não é todo mundo que entra. Não é todo mundo que ama e fala, não, né? É uma porta apertada. E o caminho que trilhamos é um caminho apertado, ele é estreito, né? E assim nós devemos prosseguir. É assim que o Senhor trabalha na nossa vida, né? E por fim ele vai falar então que ele vai colocar aquela situação daquele construtor que edificou
casa sobre a rocha ou sobre a areia. E no final ele termina, olha, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como aquele construtor que construiu sobre a rocha. Mas se você ouve e não pratica, você é como aquele construtor que construiu sobre areia. E aí vem a tempestade, vem os ventos e derruba aquela casa. Né? O outro texto, né, está lá em 2 Pedro capítulo 1, eu não vou ler também, mas já estamos adiantados. E eu compartilhei com os irmãos recentemente, acho que tem 2 meses, uma mensagem intitulada Crescendo em Fé. E lá o Senhor vai falar através de Pedro, ele fala um monte de características também, e ele fala que essas coisas em vós, existindo em vós, aumentando, elas fazem com que a nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor será amplamente provida. Né? Então, quem entrar no reino, leia também esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3 até o 11, se não me engano. Né? Eu quero ir para as finalizações então, irmãos. Eu queria ler 3 coisinhas que eu escrevi aqui. Então, lembrando, todos esses textos que lemos não estão tratando de ganhar ou perder a vida eterna, mas em ganhar ou perder a recompensa do reino. Temos diante de nós um convite, um incentivo a seguir o Senhor nos caminhos da cruz, combatendo o bom combate, negando o nosso ego e vontades próprias. Assim teremos uma coroa nos aguardando no final da nossa jornada. E lembremos-nos, irmãos, que nós não estamos sozinhos nesse caminho. Ele, o nosso Senhor, já o percorreu. O boi mais velho está ao nosso lado. Acho que o irmão Thomas compartilhou um tempo atrás aí sobre o jugo do Senhor, do boi mais velho e do boi mais novo, né? Normalmente diz que o boi mais novo era colocado junto com o boi mais velho, né? Na mesma canga, né? Para o boi mais novo aprender com o boi mais velho, né? Então o boi mais velho está ao nosso lado. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. Se cairmos, ele nos levanta. Se nos desviarmos da rota, ele nos traz de volta. Não endureçamos o nosso coração, não nos acomodemos, mas permaneçamos no caminho do Senhor. Que Ele possa esclarecer essas coisas a nós, irmãos, de forma que essa experiência possa ser uma experiência prática e real na nossa vida, né? E ela começa com uma decisão pessoal nossa de sermos dele, seja o preço que for, porque nós almejamos uma recompensa, não pela recompensa, mas nós almejamos agradar o coração daquele que nos chamou e nos arregimentou, que manda a chuva dos céus para nós, que nos abençoa, que nos agracia, que nos protege, que ora por nós. Ele quer olhar para cada um de nós e falar para cada um de nós: muito bem, servo bom e fiel. Se foi fiel no pouco, entra no gosto do seu Senhor. Amém.